Ética social, uma parte muito boa a ser falado, porque entra aquilo que rege como leis uma sociedade. E a sociedade, ela sendo muito ampla, nós temos aí, no caso do Brasil, as leis em vigência. Então, olha só, ética social é a parte da ética prática que trata da aplicação das leis e da moral que regem as relações do indivíduo para com o seu próximo. Nossa, olha, nós somos servos do Senhor Deus, então nós temos uma ética também social. Nessa ética social, cabe a mim, é ético, eu chegar em um vídeo ou eu chegar a uma pessoa que não tenha a mesma crença que a minha, eu denegrir esta pessoa, eu rotular esta pessoa, eu tornar público isso por meio de vídeo, igual eu estou fazendo aqui, é ético. Isso aí é uma discussão, porque hoje o que separa isso daí, humanamente falando, é aquilo que as leis, no caso da nação, regem. Agora, fora isso, biblicamente falando, se, por exemplo, aqui, ó, descobre que existe um líder cristão que está apregoando heresias. É ético que eu venha a público defender as minhas ovelhas diante dos ensinos que aquela pessoa está fazendo? Então perceba que a ética ela não é tão fácil de lidar. Existem coisas que elas tornam-se práticas com a ética, como eu disse para você no vídeo anterior. Não é ético que eu ande por todos os cômodos de uma casa, não é ético que eu saia pedindo para orar por tudo que há numa residência. Então, não é ético eu usar um determinado tipo de música, ainda que seja cristão, em um determinado local com um tipo de música. Vou dar um exemplo, repetindo aqui, se eu vou numa festa de aniversário, festa de casamento, aí chegar lá eu vou puxar uma canção que, muito pelo contrário, vai entristecer todo mundo, vai deixar todo mundo ali choroso, triste. Não é ético. Da mesma forma que se eu for para um local onde está havendo ali demasiadamente tristeza, eu vou estar ali e eu vou falar realmente ali de uma canção que não tem nada a ver com o momento, então também não é ético. Então você tem que ir separando aquilo que muitas vezes é o ambiente, aquilo que é a linguagem, cabe aquela linguagem, cabe aquilo que eu vou falar, cabe naquele local, cabe naquele horário, e sobre ética social, até aonde vai o meu limite, até aonde eu posso estar, de repente, expondo uma pessoa. Tendo em vista que, o que eu citei para você agora há pouco, acontece muito hoje na internet. Pessoas, inclusive, fazendo o que chama-se react, que é uma reação à fala, a vídeo de outras pessoas. Alguns deles, eu particularmente, eu acho que está correto. Por quê? Porque a outra pessoa está se tornando pública ao estar, muitas vezes, no meio de comunicação como esse na internet. Igual aqui, eu estou publicando esse vídeo no YouTube, ele está privado, porque é restrito aos alunos. Mas se eu torno esse vídeo público, qualquer pessoa pode assistir esse vídeo. Eu posso limitar os comentários. Eu limitando os comentários, significa que eu estou restringindo a opinião das pessoas por escrito, dentro dos comentários. Tudo isso aí está dentro da ética. Agora, é ético eu pegar aqui um vídeo e começar a expor a vida individual de um membro, a vida individual de uma pessoa? É ético aquilo que eu dei o aconselhamento pastoral, gabinete pastoral, eu vir a público e citar essas pessoas? Não tem nenhuma ética nisso daí, e inclusive tem que se ter um cuidado, porque existem várias leis hoje a qual uma pessoa pode recorrer, humanamente falando, e pode acarretar
prejuízo a outras pessoas. Esse assunto, inclusive, sobre ética, ele é um assunto que ele é visto na teologia, ele é visto em outras áreas do saber, em outras áreas de estudo, de profissão. Existem profissões que, inclusive, têm um código de ética, que, uma vez quebrado aquele código de ética, pode acarretar problemas para aquele profissional. E no meio cristão é diferente? Não é diferente. Pode acarretar problemas desde que você fira a lei, desde que você fira aquilo que guarda outra pessoa pela lei. Então tem que se ter muito, mas muito cuidado com aquilo que se fala. Tem muita gente aí confundindo o chamado de João Batista com a síndrome de João Batista. Tem muita gente que acha que é porque eu sou igual o João Batista, vou chamar todo mundo de raça de víbora e eu vou descer o sarrafo em todo mundo e todo mundo é assim, é assado e tal. E sai tocando o terror aí. Eu costumo dizer que é uma síndrome de João Batista. Então, olha, muito cuidado. A ética social, ela mede aonde eu vá ultrapassar aquilo que é um direito meu e o direito do outro, o direito do próximo. Então tem que ter um cuidado. Se você vai ministrar a palavra do Senhor Deus, você tem que ter um certo cuidado com aquilo que você muitas vezes vai estar dizendo diante do público. Muitas vezes você atendeu uma pessoa, era uma conversa sigilosa, e a conversa sigilosa, daqui um pouco você vai lá e diante da igreja você conta para todo mundo. Então, além de você estar machucando, ferindo a pessoa que precisava do seu sigilo, você está explanando para as demais pessoas, e aí é que vem um grande detalhe, um grande problema dentro da ética, são os rótulos. Então, muitas vezes a pessoa está passando por uma situação, confiou a você o sigilo, você foi lá e tornou público, aí as demais pessoas, nem todas, têm maturidade e algumas delas acabam rotulando a pessoa que estava envolvida ou sendo muitas vezes ministrada em um aconselhamento ou em uma visita, tá bom? Então a ética social, ela é vista em várias esferas, não só a eclesiástica, não só a cristã, mas como disse aqui para você, dentro da teologia, é uma disciplina hoje bem atual, que inclusive pastores, líderes, pessoas que lidam à frente de igreja, eles precisam estar a par para que, porventura, não tenha até um problema aí de uma esfera civil, de um processo, de algum problema, tá? Agora, obviamente que também somos resguardados pela lei. É ético que nós venhamos cultuar, esse culto não seja interrompido, tá bom? É guardado pela Constituição. Então, se uma pessoa faltou com ética, você está cultuando a Deus, você está na igreja tendo um culto, e aí veio uma pessoa, olha, pode parar com tudo isso aí, faltou com respeito, faltou com ética, essa pessoa também, de uma forma humana, ela acaba respondendo por todas essas questões, tá? Alguns outros assuntos que são bem peculiares, vai ficar sempre naquela linha entre a ética e entre a moralidade. Ainda falando sobre ética, muitas vezes um líder, um pastor, ouve algum detalhe de uma pessoa e que muitas vezes ele não precisa passar para os demais da igreja, que está guardado com ele em sigilo. Então, vou te dar um exemplo. Existem algumas situações eclesiásticas que o pastor muitas vezes ele toma uma decisão muitas vezes de não dar, às vezes, uma liderança para uma determinada pessoa, ou não deixar uma pessoa exercer uma situação mediante outras pessoas, por alguma coisa peculiar daquela pessoa, e ele não precisa estar relatando para os demais. E os demais eles têm que ter uma maturidade de compreender que as decisões, muitas delas, mesmo sendo em uma eclésia, em um conjunto de pessoas, em uma reunião de vidas, em uma membresia, não precisa estar sendo passado na sua
totalidade, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus e até a nossa próxima aula.